Estou esperando que o presidente vire essa coisa. Processos de significação, porque eu estou usando linguagem. Significação, estou usando a linguagem. E processos, finalmente, de expressão de sentido, de sentidos. Essa coisa mais nebulosa que nós não sabemos bem o que é. Emerge um negócio assim, Katsu, o que está acontecendo? O sentido do acontecimento está te fugindo. Esse é o ponto nevrálgico. E aí que as aventuras das formas do saber titubeiam mais ou menos. Que sentido dá a essa destruição que está ocorrendo no governo? Ou então numa clínica? Que sentido está aí pulsando que eu não consigo dizê-lo? Porque eu tenho as significações linguageiras dos gestos, etc. Mas o sentido não se esgota naquilo que eu estou dizendo. Ele está fugindo, eu não estou conseguindo saber o que está acontecendo. É esse tipo de coisa que está embutido naquela letra E. Interesse por encontros. Bom, isso daí é o E. Agora vamos para o I. Vocês têm essa frase inteira, então? Porque a frase inteira eu vou repetir. Desculpe, é meio didático demais, mas... Né? É assim. O interesse por E implica. O interesse por encontros. O E é interesse por encontros. Esse é de encontros. O interesse por encontros implica abertura sensível, intelectual e ética. Sempre 3 pontinhos no final de cada coisa. Né? Há um campo problemático de acontecimentos onde ocorrem processos de objetivação, de subjetivação, de significação e de expressão de sentidos. Para essas duas últimas, para essa última frase, processo de objetivação, subjetivação, significação e expressão de sentidos, vocês têm na bibliografia possível, eu já cito agora para já engatar, porque tecnicamente bem definido e já colado a problemas de análise de situação psicológica quem explorou bem isso, uma tese aqui, de doutorado, foi a, citei isso, Mara Selaib, tese está aí. Tem o livro, já saiu o livro. Então, uma das, acho que é a 21ª, eu te mandei um e-mail falando, é uma das séries de um livro chamado Lógica do Sentido, onde o autor, Deleuze, estuda as 4 dimensões de uma proposição. Objetivação, quando eu digo assim, ó, este microfone, eu estou objetivando, ó, é uma relação da palavra com este fora imediato. Uma subjetivação, que é o que eu sinto ao dizer microfone. Subjetivação, ok? Significação, que é a palavra microfone no campo linguístico da língua portuguesa, com todos os seus significados, etc, etc. E sentido, que é uma dimensão que foge dessas 3 outras. Isso daí é uma subversão na teoria do sentido. O sentido como não imediatamente dizível pelo jogo simples da linguagem. Como se eu dissesse comigo, as significações aprisionam o sentido no rebanho, no uso vulgar da linguagem. O sentido escapa. E é isso que eu tenho que correr, pegar, chá, mexer, trabalhar, etc. Bom, o texto. Não, lógica do sentido é do Deleuze. A tese dela, o nome dela. Entra aí porque ela usou muito isso. Ela usou muito esse quadripartido aí. Na tese. Na lógica do Deleuze. É a série
É só ver lá. Série, o livro é escrito como se fosse série. A série Proposição. Bom, o nome da tese da Mara, você não tem aí? Doutorado. É. É um momento lá da tese que ela usa fortemente. Não, eu estou citando isso porque ela também tem interesse de psicanálise. E a Mara é psicanalista, de certo modo. Ela quer fazer um cruzamento, um abuso de não filiação estrita, de aliança, portanto, com o Deleuze fez essa passagem. Ensaio clínico sobre o sentido. Ah, bom, mas já basta esse primeiro nome. E aí a editora EDUSP. É de 2003. 2003. Ó, vejam bem que eu não estou dando, não é cartilha, hein? Pelo amor de Deus. A Mara levou pau, etc. O próprio orientador, até nós defendemos a Mara, etc. Bom, enfim, cada um faz do jeito. Meu Deus. Vamos premiar os rebeldes. Não é assim, não é todo rebelde. Nós estamos falando de acontecimentos perto, tem acontecimentos meio de longe, que são difíceis para caramba. Bom, enfim. E aqui eu estou um pouco mais servo do Deleuze, por uma razão que posso justificar, mas não é o caso agora. As ideias, mas é um escravo meio rebelde que eu vou expor para vocês, porque eu reconceituei um pouco a coisa mas ainda juntando umas outras coisas. Bom, as ideias implicam dois palavrões agora meio que fazem parte da tradição complicante. Implicam virtualizações e atualizações. Virtualizações e atualizações. Para conectar com a história da filosofia, se vocês tiverem curiosidade, antigamente se dizia que o conceito diz o possível. E a atualização, eles diziam realização. Então você tem o possível e a realidade. Essa equação, não é? Que nos coloca no centro do universo, no fundo está dizendo o seguinte: o homem é capaz de enunciar em conceitos o possível da realidade. Como é que o Nietzsche chama esse tal de homem aí? No texto que vocês estão lendo? Chama de intelecto altivo. É altivez. Cega em relação ao que ela pode. Como é que você, com seus míseros conceitos,
pode achar que você está enunciando a possibilidade da realidade, como se a realidade fosse menos e o conceito mais. Hegel embarca nesta coisa e diz que o conceito igual ao real, igual, saber igual. Ou seja, vamos ser menos altivos e admitir que desde o nosso corpo a realidade nos escapa aos nossos conceitos. Ela é escapante. Então vamos fazer um outro jogo com a realidade. Vamos ser mais modestos e dizer, as ideias, lógico que tem algo a ver com a realidade. Elas são a realidade. Digamos cerebrais, né? Até. Faz parte do mundo ter ideias. Nós circulamos aí com ideias. Mas elas não são o possível do real. Elas são meramente virtuais. Então você tem as virtualizações, aventuras de virtualização, CPE, que são reais. Depois vou desenvolver a realidade do virtual, não é disso que se trata agora. E você tem atualizações, vale dizer, elas saem de um estado e caem em outro estado. Ou elas estão num estado de virtualidade e, de repente, estão num estado de atualidade. Obscuro isso. Nós vamos então clarear isso. Vamos dizer assim, em sua dimensão virtual, a ideia implica você está vendo que eu evitei o que ela é. Vou dizer o que ela implica como atividade nossa, que queremos ter ideias. A ideia implica a esquematização de relações e elementos. Depois eu dou um exemplozinho. Que coparticipam daquilo que se pretende, que se trata de estudar. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a relação triádica freudiana seja um esquema desse tipo. Você tem um esquema de relações, então a teoria dele implica a ideia do triângulo edipiano, implica uma antevisão de relações, implica a elaboração de relações. Veja, no plano mental, você tem relações e você pode dizer que tipo de relações. Você esquematiza esses tipos, você os formaliza, você pensa como pode ser, como que tipo de linhas existem entre o quê? Pai, mãe e filho. Triângulo. Ou então você evita o pai, esquematiza de outro jeito, mãe, filho, e esquematiza de outro modo, ou seja, você fala assim, não, eu vou eliminar a determinação sexual do triângulo. Eu vou ficar com a díade, mãe e filho, no nível do jogo das emoções. E vou estudar o desenvolvimento emocional. Percebe? Aí está esquematizando os elementos mãe e filho. Agora você vai, mãe e filho, cai na realidade, ou seja, sai da virtualidade desses elementos virtuais, mãe e filho, e vai para mãe e filho aqui agora, ou seja, atualiza. Então, em sua dimensão atual, o que a ideia faz? O que a ideia é? Ela é a discriminação
discriminação. Você vai discriminar. Você pode deter esse triângulo na sua cabeça, mas sem atualização você não faz nada. Você vai discriminar ali na realidade. É a discriminação do modo como essas relações e elementos estão encarnados. Se atualiza. Viu aí? Se encarna. Ou se encarna. Se encarna, se atualiza. Seria o mesmo que dizer, a ideia implica um guia mental de pesquisa, um modelo, e implica a sua atualização. Só que nós não podemos aceitar a palavra modelo por uma outra razão. Nós dizemos virtual. E virtual é coexistência. Eu vou dar uma elucidação a esse respeito, porque senão fica obscuro. Não, veja bem. Por que a virtualidade é real? Porque ela não é mero habitante da minha mente humana. Por que ela é real? Porque eu posso dizer que ela é real. De onde eu tiro essa possibilidade de dizer isso? Tiro do seguinte. Um exemplo bergsoniano ajuda a esclarecer. Você tem a palavra cores, as cores. O verde é uma cor, o amarelo é uma cor, o branco, etc, etc. Tudo isso. Essa palavra cor, todavia, é palavra. Então é uma crítica à palavra. É uma palavra. Qual é o pecado dessa palavra? Que a desgraçada é indiferente às cores. Como as mangas são indiferentes às mangas. Lágrimas, as folhas são indiferentes. A folha é indiferente às folhas. Mas se eu ficar só nisso, é só uma crítica à linguagem. Agora eu vou dizer o seguinte. O que pulsa entre as cores, virtual é isso, é pulsação entre. O que pulsa entre as cores é o que faz delas coisas diferentes, cores diferentes. O que pulsa entre as cores, vale dizer, o que é coexistente à multiplicidade de cores, o que é imanente à multiplicidade de cores, é o fluxo de matizes entre elas. É a diferencial entre elas. Então, virtual, com a palavra virtual, estou olhando este lugar de coexistência. Como é que a relação triádica efetivamente coexiste aqui agora na relação pai, mãe, filho? Aí eu tenho a possibilidade de criticar o quê? As palavras que dizem o virtual. Porque eu posso ficar. Volto a aplicar o modelo triádico, amarrotando as diferenças. Não, eu vou ao jogo. Vamos aceitar o jogo de Freud. Tá bom, vamos lá. O que ocorre aqui agora com pai, mãe e filho? Com todas as aberturas que eu posso fazer no primeiro estágio. O que eu quero então? Eu quero o virtual que está pulsando ali.
Eu estou armado com as palavras relações e elementos abstratos. São diagramas de operação das minhas observações. Mas eu quero ver agora como é que modula-se o triângulo aqui e agora. Como é que isto está se operando aqui e agora, sem que a futrica das palavras tome conta de mim? Sem que o modelo se imponha. O que deve impor-se a mim é a busca do virtual que está efetivamente pulsando. Aí eu vou ver se cabe ou não no triângulo toda a coexistência possível entre pai e mãe. Se eu preciso ou não abrir ou fechar. Se eu posso dispensar o pai. Se eu posso abrir uma brecha para outras coisas, intervenientes. É isso a atenção ao virtual. É a atenção ao que coexiste no arranjo efetivo dos elementos do meu caso. Ele é, por isso que eu digo, eu não sei o que ele é em palavras, é por isso que ele não é mera significação. Eu sei o que ele é. Eu sei que ele só é sendo efetivamente coexistente aos matizes. Ele é coisa de matiz. Ele é intervalar. Ele é inter. Ele é pulsação intervalar. Não é fácil dizê-lo. Ele é parente do sentido que sempre escapa, esse virtual. Mas, provisoriamente, você usa o quê? As palavras boas que você possa encontrar para dizer, a minha ideia é a seguinte: há relações A, B, C e há elementos A, B, C. Como é que aqui agora isto ocorre? Então, vou dar um exemplo do velho marxismo. Há relações de produção, há relações de apropriação real e relações de propriedade. Para dizer mais rigorosamente, relações de apropriação real. O que é isso? É a transformação da natureza através de relações. Eu tenho uma relação com o meu operário, eu sou um técnico que inventa máquinas e o operário vai operar essas máquinas. Então você tem uma relação operatória de invenção e uma relação operatória de aplicação, de efetuação. Essas relações operatórias, essas relações, e a relação de propriedade, ou seja, no fundo, nós trabalhamos produto do patrão. Tá. O sujeito que é não trabalhador e proprietário, o outro que é trabalhador e não proprietário. São relações de apropriação da natureza e relações de propriedade. No fundo, de apropriação da mais-valia. Tá, estão lá. Do outro lado, elementos. Mão de obra, que é o quê? É uma pessoa? Não, ele não é uma pessoa. Enquanto elemento, ele é virtual. Ele é suporte de mão de obra, suporte de trabalho. Ele é força humana de trabalho. No fundo, energia calculada como gasto, X de energia. É uma quantidade. Aí você vai à realidade de uma fábrica. Pronto, você vai atualizar aquilo. Aquilo é o virtual. Você vai a uma fábrica e vê como isso é. O patrão é um patrão. Pô, mas esse cara não está trabalhando. Ele não é só. Começa a complicar. Ou ele é isso, ou ele é aquilo, aquilo outro. O operário é um merda de um conservador. Não faz isso, faz aquilo. Ou então o outro nada. Aí você vai ver como a coisa é. Então não há relação de semelhança entre o virtual e o atual. Não há semelhança. Há operações distintas, diferenciações distintas. Você pode mexer no virtual, nas ideias, na dimensão virtual da ideia, no caso, essa ideia. E pode mexer de outro jeito aqui, na atualização. O importante é ver o que está efetivamente atuando como coexistência lá no atual.
lá no atual. Com que intensidade ocorrem as coisas? E aí vai. Então a ideia é o território aparentemente muito longe, mas ele é este jogo complexo entre o encontro, onde eu tenho atualizações e virtualizações, e a ideia que tem essas duas dimensões. Ora, como eu falei, entre o encontro e a ideia, tem esse território aparentemente mais fácil, que é o último termo, que são os conceitos. O que são os conceitos? Os conceitos são operadores flexíveis, das expressões. Você acaba exprimindo, né? São operadores flexíveis das expressões que procuram estabelecer correspondências entre ideias e encontros. Você tem uma ideia de corpo, de pertença. Você tem uma ideia de pertença, alguém acha que pertence à coisa. Por enquanto ela é uma virtualidade. Ou como ela pulsa na atualidade daquela família, se ela pode dizer efetivamente o que impregna os elementos da família no atual. E como impregna. Ou seja, no fundo, você tem que procurar ver como a ideia que você tem, mesmo ainda muito abstrata, não vamos chamar ela de conceito, porque ela ainda não tem a função de operar a junção dela mesma, a ideia, com o caso, com o encontro, ver como pensá-la como um imã. Se ela imanta bem, ou se ela não imanta bem os partícipes do encontro. Se ela é contaminante, realmente impregna, se ela liga, você fala assim, não, essa não funciona. Desloca do esquema. Não está funcionando. E os conceitos, eles operam, eles são elementos fortemente críticos. Já não é o mero conceito que Nietzsche critica. Esses são conceitos plásticos. Eles são flexíveis, plásticos, no sentido que ele se coloca a serviço do caso e não amarrota o caso. Eles procuram os diferenciais da situação. Então, os conceitos são operadores flexíveis das expressões que procuram estabelecer correspondências. Correspondências, essa palavra é toda cheia de espinho. Correspondências entre ideias e encontros. Correspondência, para não dizer, não representa. Correspondência aventureira, sempre precária, sempre pontilhada. Correspondências. No fundo, as práticas fazem isso muito mais rápido do que esses quadros formais. Bom, então, o que eu fiz embaixo foi um quadro de liberação teórica. Aquele quadrinho ali. Que vocês já olhando já descobrem do que se trata. Suponhamos a teoria T1, T2, T3 seja epistemológica, filosófica, seja o que for. T1 com seus conceitos, conceito 1 da teoria 1, conceito 2 da teoria 1, conceito 3 da teoria 1, conceito N da teoria 1. E assim vai, até o conceito teoria N, porque isso não tem fim. O que é que, no fundo, eu estou convidando vocês a fazer? Você tem duas atitudes, digamos, possíveis. Tem muitas atitudes possíveis, mas tem duas, digamos, como que pendulando na cabeça da gente. Eu acabei de mostrar filiações minhas aqui.
e ao mesmo tempo atrevimentos diferenciados. Vocês podem fazer um jogo estrito de filiação, e eu ia dar hoje como exemplo 2 exemplos de filiação, que é em Piaget e depois usando o texto do Loparic, que é muito bom, mas epistemologias por filiação. Ou seja, eu me passo, sou um psicólogo que procura estudar o desenvolvimento científico da inteligência desse menino ou desse adolescente. E uso a epistemologia genética do Piaget. E passo uma linha da epistemologia à psicologia pela ligação de um estruturalismo genético de Piaget. Bonito, bem feito, tal, década de 60, curioso durante muito tempo, 50, 60. O estruturalismo durou até um certo tempo, depois, enfim. Mas não é um problema de moda. Nenhuma teoria perde o direito a ser revisitada. Bom, então tem gente que vai, que volta, sai e tal. Mas você pode estabelecer uma linha filiativa para o seu trabalho. Mas pode estabelecer, ou então você faz a ligação, o Winnicott, a epistemologia do Kuhn e a filosofia do Heidegger. Se você não quiser discutir muito, só posso discutir que a coisa não começa com a morte, com o nascimento e a morte, porque tem coisas antes do nascimento e coisas depois da morte. Posso discutir e complicar um pouco o esquema de aplicação imediata do Heidegger, ou então usar qualquer coisa. Por exemplo, se eu começo a ler como é que o Winnicott trabalha, é uma coisa maravilhosa. Se todo psicólogo fosse atento como ele é ao caso, não teríamos muito problema de escolha. Atento ao caso, teríamos problema de escolha de teorias, etc, mas como atitude, como abertura, o Winnicott pessoalmente, não estou falando de teoria nenhuma, é uma atitude de abertura, de coexistência efetiva com o caso, pelo menos alguma outra coisa que eu li demonstra. Então, é como se ele falasse assim: ó, garoto, vamos pensar junto o seu troço todo, me ajude. É o que Nietzsche dá como recado. É preciso pedir auxílio a coisa para dizê-la. Qual que é o problema dele usar o conceito do paradigma do Kuhn? O Loparic, que colocou essa crítica, né? Não é crítica. Eu respeito o paradigma. Eu queria entender. Do paradigma do Kuhn. Não, porque, veja bem. Eu estou lendo justamente sobre isso. Isso, eu estou com o texto dele aqui. Eu também. Olha, quem quiser, Xerocá, tá. Tem aí na revista, bonito, bem feito, muito criterioso. Né? Eu vou ainda entrar em detalhes depois. Eu acho que a aula, que horas são? Isso para outra. Então não vai dar tempo de entrar, eu vou entrar num detalhe. Então, veja. Veja, eu acho apenas o seguinte, que é quando você tenta dizer a ruptura paradigmática, então sai de um paradigma e voa a outro, é sempre, digamos, forçando um pouco. É sempre forçando um pouco, porque o jogo efetivo das ciências, ou então dessa coisa mais complicada, que nós não sabemos aonde situar direito, que são as psicologias, há tremores entre as teorias, que a ideia de que aqui funciona tal paradigma e aqui outro, é um pouco como eu chamar a variação das flores, das folhas, como folha. Eu tenho aqui folha de mamoeiro e aqui folha de bananeira. Se eu for a promiscuidade de um quintal, e é sempre disso que se trata, eu vou observar alguns bichos, besouros, que estabelecem entre essas folhas elos, um E conectivo, de tal modo que
que elas começam a entrar em podridões as mais interessantes. Então eu já não consigo falar, bom, aqui o jogo da diferença é outro. Por intervenção de besouros. Ontem eu vi esse documentário lá na Cultura sobre os besouros. Rapaz, o que tem de besouro num pequeno metro quadrado. Ora, é óbvio que entre o Winnicott e Freud tem muito besouro, porra. E que, claro, que você pode nomear a mudança. Isso é um esforço bom, tranquilo. Né? Tranquilo. É um direito absoluto do intelectual achar essas coisas. Acho interessante. Mesmo porque ele já ganhou isso pronto, né? Meu colega na Unicamp, foi meu colega, nós nos aposentamos há algum tempo. Lá. É excelente o texto. Então, eu estou falando, fazendo elogio. Só que eu acho que nós podemos cuidar dos coexistentes também. Porque de repente se encontra outra linha para dizer, olha, a rebeldia de Winnicott passa também por aqui, também por aqui, também por aqui. Então tem muito trabalho a ser feito. Não segurar a filiação. Pôr a filiação, né? O Loparic não esqueceu nunca o Kant, que ele sabe muito bem. O meu gosto dele. Estou falando com simpatia, eu gosto dele. Então, mas nós vamos voltar a isso, qualquer hora a gente volta. O Feyerabend, no livro que eu indiquei, que tem o Kuhn, tem o Popper, tem os caras, esse debate do paradigma, do não paradigma, etc., é um negócio que continua entre os... Por quê? Tem uma razão de fundo que é interessante nesses, digamos, paradigmatizantes, que é a seguinte, eu acho, que é um negócio muito importante para nós todos, que é, num determinado momento da sua filiação, a uma determinada linha psíquica, você de repente encontra, no encontro privilegiado que você está tendo na clínica, você encontra motivo para mudar a problemática anterior. Esse é o fundo interessante do paradigma, que é mudar a questão, variar a questão. Ó, aí para ser maldoso com o Loparic, eu diria, eu não preciso do Kuhn para me dizer isso, porque esse cara vem a reboque de uma filosofia bem mais trabalhada. Eu posso pensar isso através de Bergson, com a ideia de que o que importa para um pesquisador é inventar novos problemas. Ó, é criar, co-criar, não é bem uma invenção intelectualista separada, que não é mergulhado no caso, variar a questão, variar o problema. Qual é o critério? E é isso que nós vamos ter que enfrentar na outra aula. Eu posso fazer quaisquer junções de conceitos, de quaisquer teorias, mesmo que eu ainda não tenha minha teoria, eu já estou formando, mas é outra linha, não é a linha filiativa, é uma linha de alianças. Então o que eu estou privilegiando é a aliança. Eu, pessoalmente, gosto da ideia de aliança, não de filiação. Eu fui expulso de duas etnias, a italiana e a brasileira, porque era misto, desde moleque. Então eu estou acostumado a não aceitar filiações. Eu tive amigos que prezavam os seus sobrenomes. Eu rachei meu sobrenome em várias situações. Bom, e joguei fora até pedaços dele. Para quê? Filiar-se. Partido, nunca entrei nesse troço do PT, voto nessa coisa, mas nunca, não é você, desculpe o gesto. Não gosto da ideia de filiação. Mas o que eu reconheço, que é inevitável a filiação, porque às vezes ela é super poderosa, te convence, etc. Tranquilo, ótimo. O recado qual é? Do interior da filiação, microalianças. Microalianças.
E é isso que é produtivo. Muitas vezes você não tem tempo, não tem várias vidas, né, para viver sempre novas alianças. Sempre novas alianças. Eu tenho que dar um pau às vezes na Sueli, eu tenho que receber um pau dela, então, né? Tem que brigar. E todavia estamos mais ou menos no mesmo campo paradigmático. Entendeu? Estamos mais ou menos. Mais ou menos. Aliás, trouxe um livro para desvirtuar uma certa relação da Sueli com a ideia de resistência. Como o seu texto. O seu texto. Você não me deu um texto? A ideia de resistência não pode ficar na frente da ideia de afirmação diferencial, para o meu gosto. Eu posso, é claro que, ao resistir, eu posso falar, puta merda, eu estou resistindo, mas com que ajuda? Aí eu pego uma afirmação diferencial, que está me ajudando na oposição. Mas o primeiro já foi aquela afirmação diferencial a qual, né, eu estou recorrendo agora. Ou seja, no fundo, o que eu acho? Que a afirmação diferencial é ontologicamente primeira, em toda parte. Mesmo que eu não saiba, que eu já esteja embarcando nela. Então eu me filio, tudo bem. Mas isso é o rebanho que me fez. É fatalidade do ensino, fatalidade da educação, fatalidade da falta de contatos, às vezes, dos encontros. E depois lá dentro começa a mexer. Começa a surgir esse besouro, né? Vou deixar as datas, porque vai ter desencontro logo, outra vez. O companheiro Campo me fez uma crítica. Cadê? Pediu para eu interferir. Vou embora, que caso. Tá bom, não tem problema. Datas. As nossas datas são as seguintes. Eu preciso passar isso para a Sueli na próxima semana, que ela ainda fala na próxima semana, agora. Então vocês me façam o favor, porque às vezes não dá contato. Aí a sala não tem. Mas isso é um absurdo.